Advogado federal e autor de livros na área de neoconstitucionalismo e de reflexões da filosofia do direito, o desembargador e professor Paulo Fontes. Pois não, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar, parabenizar o desembargador Lunardelli, que teve que se ausentar para uma sessão de julgamento, pela iniciativa, pela promoção desse evento, cumprimentar e parabenizar o desembargador Nelton dos Santos, também pela organização do evento, o juiz federal Bruno Lorenzini, da nossa AJUFESP, e o juiz federal professor José Carlos Francisco, também do Centro de Estudos da AJUFESP, em nome de quem saúdo os demais juízes federais aqui presentes. Cumprimento igualmente o desembargador Davi Diniz Dantas, que nos dá a honra de presidir essa mesa. Cumprimento a representante da Caixa Econômica, agradeço também a contribuição com os nossos eventos, e também cumprimento o professor Roger Stiefelman Leal por sua bela exposição, e cumprimento finalmente os demais presentes, servidores do tribunal, do meu gabinete aqui presentes. Eu estava preocupado, como estou, em falar depois do professor Roger, mas fico satisfeito em ver que algumas das minhas conclusões vão no mesmo sentido da intervenção do professor. Apenas, professor Roger, fazendo um desvio, um detour, mas através da filosofia do direito, mas para chegar a conclusões muito parecidas. Parecidas por quê? Porque também pretendo problematizar, tenho feito isso nos meus escritos, na minha atividade também de professor, problematizar o alcance da jurisdição constitucional no nosso país e em geral. Nós temos, de alguma forma, nós chamados operadores do direito, nós juízes, nós temos aceitado um modelo de jurisdição constitucional extremamente expansivo, sem muitas vezes o necessário rigor teórico. Nós temos aceitado isso de uma maneira muito passiva do ponto de vista intelectual, sem a necessária problematização e sem muitas vezes trazer para o debate discussões e contribuições que de alguma forma são mais alentadas, são mais aprofundadas em outros países, os Estados Unidos sendo um desses países em que o debate sobre o alcance da jurisdição constitucional tem avançado bastante, as formulações são muito profundas, muito complexas, e às vezes nós importamos tanto doutrinas americanas quanto alemãs de uma forma mais superficial, como o professor Roger mencionou, em relação ao próprio conceito de mutação constitucional. O conceito de mutação constitucional, ele é um conceito que tem uma carga sociológica muito grande, e muitas vezes essa mutação ela é constatada depois de um século. É a evolução, por exemplo, de um regime monárquico, em que o rei tinha um determinado poder normativo de governo, e que 100 anos, 150 anos depois, como ocorreu na Inglaterra, se verifica que aquele regime mudou de natureza, passou para um regime parlamentarista. Então, essa característica sociológica das mutações, ela em muito difere da maneira como nós temos utilizado a mutação através da interpretação constitucional, com muita frequência, com muitas vezes pouca profundidade, e num país em que a reforma constitucional política ela é possível, ela é factível. Então eu também vou nessa linha, uma linha crítica do alcance da interpretação constitucional.
E eu faço, sobretudo, partindo de uma discussão, né, clássica na filosofia do direito sobre a moral e o direito. Nós sabemos que uma das teses do neoconstitucionalismo mais comuns é de que o direito constitucional moderno ele tem uma abertura para a moral que é propiciada pelos princípios constitucionais. Essa é uma formulação assim explícita dessa forma de Alexis, por exemplo. São os princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, que têm uma carga moral, uma carga axiológica evidente, que abrem o direito constitucional moderno para o campo da moral. Então, o juiz constitucional moderno ele vai se mover num campo ampliado de questionamentos do direito, da norma jurídica, da regra jurídica mais tradicional, mais definida, e dos princípios constitucionais com essa carga moral maior. Não me parece que isso é claro na obra de Alexis, na obra de Dworkin, na obra do próprio Zagrebelsky, né? Essa abertura do direito para a moral, abertura do direito para a moral através dos princípios, né? Eu faço uma crítica a essa concepção do neoconstitucionalismo, mas não deixo de verificar também essa abertura. Eu acho que os princípios conferem-se essa abertura, em alguma medida, conferem, né, uma flexibilidade maior na aplicação do direito, como diria o Zagrebelsky, e que, em certa medida, eu acho positiva e viável de ser operada pela jurisdição constitucional. Mas o que questiono, e aí do ponto de vista mais filosófico, é de poder ou não a moral, através desses princípios tão genéricos e com a carga moral tão grande. Então, o que questiono é a possibilidade dessa moral efetivamente ser um critério de decisão do juiz constitucional. Porque, na verdade, quando um autor diz o direito e a moral estão mais próximos no direito constitucional moderno, houve uma importação de conteúdos morais para o direito constitucional moderno, e isso é positivo na visão do neoconstitucionalismo, ele de alguma forma está dizendo que é possível a decisão judicial baseada nesse campo ampliado dos princípios de moralidade política, dos princípios morais. Então, há no neoconstitucionalismo, além dessa aproximação do direito e a moral, há uma asserção de que a moral fornece critérios para a decisão do direito constitucional. Então, princípios como a igualdade, a liberdade, a dignidade de pessoa humana vão ser invocados no julgamento e vão ter uma capacidade de levar a uma decisão inspirada por esses princípios. O que se questiona justamente é se a moral tem essa capacidade de levar a uma decisão correta, né? Como está implícito aí nessa formulação do neoconstitucionalismo. Em Dworkin isso é muito claro, com a tese da única resposta correta, né? E em Alexis também isso aparece na forma de entender que há uma racionalidade na ponderação de princípios, na ponderação de valores, e pode-se também chegar a uma resposta, se não correta, e ele rejeita explicitamente a tese do Dworkin da única resposta correta, mas uma resposta melhor que as outras. E de alguma forma ele acredita que a ponderação vai levar a uma resposta melhor que as outras. Então, o que eu questiono, aí sim do ponto de vista da filosofia moral, é que a moral, ela nem sempre apresenta verdades, respostas corretas
para os problemas morais. Então, existem muitas teorias na filosofia moral, algumas, como o realismo ou objetivismo moral, que vão dizer, não, existem respostas objetivas para questões morais. Torturar bebês é objetivamente errado. E eu acho que ninguém aqui duvidaria disso, né? Mas, em certas... Então, eu admito que há certas verdades morais, como vou adiante explicitar, derivadas de uma história institucional, de um amadurecimento moral das sociedades. Então, em determinadas sociedades, nós podemos dizer que certas respostas morais são corretas ou incorretas. Mas, em certo nível, né, em certos limites, eu entendo que não há essas respostas morais corretas para certas questões. Então, a dúvida, a indeterminação no campo moral, ela é algo até intuitivo. Se Dworkin usa a ideia de que a visão ordinária das pessoas é a de que existe uma resposta correta para as questões morais, e realmente nós temos essa visão de que há resposta. Então, Paulo Fontes, eu defendo o autoaborto na forma mais comum aí, postulada dos 3 meses, das 12 semanas, de fato defendo, né? Então, nós tendemos a achar que nessa discussão há uma verdade moral. Nós estamos discutindo para buscar uma verdade moral, né? Então, essa é a tese do Dworkin. Uma vez conversando com o nosso presidente da mesa, que é um professor de filosofia muito competente e inteligente, ele defendia o Dworkin. Eu acho que ele, de alguma forma, vai ser instigado a fazer isso daqui a pouco, mas ele me dizia, olha, não dá para você discutir, por exemplo, o aborto e dizer que não há, assumir uma posição e dizer que não há uma verdade sobre isso. É como ser um corintiano e sou corintiano, mas não acredito realmente que o Corinthians seja melhor que os outros, né? É um problema. Mas, da mesma forma que há essa visão ordinária sobre a moral, é também parte da visão ordinária que haja uma indeterminação nas questões morais. Então, quem vai dizer realmente com segurança que em questões como o aborto, como a eutanásia, como a pena de morte, existe uma questão moral a ser descoberta pelo juiz constitucional, né? Então, eu tendo a abraçar na filosofia moral um relativismo moral, um ceticismo moral moderado, né? Que admite que existem verdades morais históricas, trazidas pelo sistema jurídico, convencionais, institucionais. Sim, há respostas corretas ou melhores que as outras no campo moral, né? Mas há pontos de indeterminação. Então, são muitos autores que defendem essa indeterminação. Eu vou lembrar apenas Isaiah Berlin. Ele não pode ser considerado um relativista, porque ele entende que liberdade tem um conceito do que é liberdade, existe um conceito do que é igualdade, mas ele fala no choque desses valores, que é o pluralismo agônico de Berlin, e no choque desses valores de liberdade e igualdade, no choque dessas concepções, também nós não vamos ter respostas racionais sobre isso, né? Eu não consegui imprimir meu roteiro. Sim, eu queria dar apenas dois exemplos de indeterminação, né, no âmbito dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana, que é um princípio. Sim, é operacional, é importante, mas dou o seguinte exemplo retirado da literatura norte-americana. Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, né, que
de alguma forma, tem visões opostas sobre essas questões. Dworkin usa a dignidade da pessoa humana para argumentar que nós não podemos proibir o discurso de ódio. O Waldron usa o princípio da dignidade da pessoa humana para argumentar que nós devemos proibir o discurso de ódio. Dworkin diz, olha, a dignidade é de debater a vida política sem peias, até para exprimir o discurso de ódio, e a dignidade é do ouvinte do discurso de ódio de também poder ter acesso àquele discurso e poder se posicionar. Essa é a posição do Dworkin. O Waldron, uma visão que é mais próxima talvez do nosso direito, das nossas decisões, diz não, a dignidade da pessoa humana, ela impede a enunciação do discurso de ódio, que já é por si só ofensivo. Então, um exemplo de indeterminação dos princípios. Um outro exemplo que me ocorre, que eu cito nesse último escrito meu, é concepção sobre cotas raciais, né? Sobre ações afirmativas. Eu entendo que o princípio constitucional da igualdade, ele não define a questão das cotas. O princípio constitucional da igualdade, ele pode apontar no sentido da igualdade formal, e ele também comporta uma interpretação de igualdade material, de igualdade levando em conta o contexto histórico, que autorizaria a política de ações afirmativas. E encontro em Marcelo Neves uma formulação que exprime essa indeterminação dos princípios, quando ele fala em colisão intraprincípio. O mesmo princípio, ele pode, e aí o professor Roger falou isso com muita propriedade, o mesmo princípio, ele pode albergar concepções muito diferentes. Então, feito esse pleito inicial, não tão inicial, tranquilizo a assistência, sobre a indeterminação dos princípios, eu chego, na verdade, na reflexão final, que é qual, então, a postura da jurisdição constitucional diante dessa indeterminação dos princípios. Eu não defendo uma postura radical de negar o valor, a operacionalidade, né, dos princípios na jurisdição constitucional, até como parâmetros de aplicação direta. Eu penso, sim, que os princípios, eles, a jurisdição pode, sim, lidar com os princípios, aplicá-los, mesmo diante dessa indeterminação, de alguma ou de muita indeterminação, né? Como a jurisdição fatalmente leva em conta elementos morais. Nós nunca vamos poder imaginar que o juiz, na aplicação da lei, ele se afasta totalmente da moral, né? O direito, a norma jurídica, de um lado ela exclui as considerações morais, não há dúvida, mas na sua concretização ela chama de novo a moral para a cogitação e, por exemplo, o juiz, habitualmente, ele afasta interpretações, resultados absurdos da interpretação. Isso não deixa de ser um aspecto moral, né, que preside a interpretação, e quantas outras questões morais o juiz vai levar em conta, por exemplo, adotando uma interpretação evolutiva do direito, né? Então, conversava com o professor José Carlos Francisco, um exemplo que é bastante didático, aqueles crimes contra os costumes, né, que usavam os conceitos de mulher honesta, né, e que correspondiam a uma realidade moral de quando o Código Penal foi promulgado, mas que depois foi exigindo uma interpretação evolutiva, também baseada na moral dominante em certo momento. Então, o juiz, sim, essa conexão
com a moral, pelo menos no campo interpretativo, é uma realidade. A questão é qual é o limite disso. Tem que ter um limite. Não se pode pensar justamente que o juiz, manejando os princípios, ele pode resolver todas as questões políticas e morais. E aí eu chego, por isso realmente eu ouvi com satisfação o professor Roger, porque eu chego numa ideia parecida, que é o seguinte, e que vai de encontro, vai contra uma intuição que é bastante difundida hoje, né? A intuição é: a Constituição tem resposta para tudo. A Constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias. O resto ela tem, já disse o ministro Barroso, ela tem resposta. E eu arrisco, então, né, dizer que, do meu ponto de vista, a Constituição não tem resposta para tudo. Então, em questões que eu chamei de grandes questões morais, e que alguns autores já chamaram de desacordos morais razoáveis, eu penso que a Constituição não tem resposta para isso. A Constituição não tem resposta, a meu ver, para a questão do aborto, a Constituição não tem resposta, a meu ver, para a questão da eutanásia, e muitas outras questões que podem, hoje em dia, a bioética levantar. Então, eu penso também que é preciso que se tenha uma consciência da insuficiência normativa dos princípios para certas questões. E essa insuficiência normativa dos princípios, do outro lado da moeda, nós temos uma discricionariedade legislativa, que é um conceito com o qual não temos trabalhado de forma suficiente, a meu ver. Então, basicamente são essas as minhas observações. Eu quero simplesmente encerrar com duas colocações. Uma é sobre o potencial deliberativo das instituições, né? Então, muitas vezes se diz: olha, não vamos discutir de quem é a legitimidade, quem é que pode decidir isso sobre o aborto ou não, vamos discutir quem tem condição de decidir melhor, né? É uma abordagem interessante essa teoria institucional da interpretação de Cass Sunstein, de Adrian Vermeer, mas eu penso que justamente na hora em que se reconhece que não há respostas corretas para certas questões, nós não temos critérios para avaliar quem decide melhor certas questões e acabamos resvalando sim na questão da legitimidade democrática, né? E por último, eu havia só 2 pontos para falar por último. Sim, o último é sobre diálogo institucional. Também uma das formas de fugir a essas questões hoje em dia é dizer: não, ninguém decide por último. Na verdade, existe um diálogo institucional que se estabelece, então nós não devemos nos preocupar do Supremo decidir tal coisa, porque em algum momento você vai ter a reprise legislativa e está tudo bem, né? Não é assim. Não é assim por questões de legitimidade e não é assim por uma questão também que eu tenho tentado enfatizar e que foi também levantada pelo professor Roger, que é, no nosso ordenamento, a questão das cláusulas pétreas. Então, a questão das cláusulas pétreas é uma dificuldade para o diálogo institucional, porque realmente o diálogo institucional poderia se dar: bom, toda decisão do Supremo é modificável por emenda constitucional, então a gente se preocupa menos com eventual ativismo, se é para usar esse termo, né, ou exacerbação. Mas na hora que o Supremo confere, o Supremo tem uma interpretação que ele baseia numa cláusula pétrea, de alguma forma ele impede a reforma constitucional a partir dali. E isso é muito sério. Então eu termino só dizendo o seguinte: defendo o autoaborto. E o PSOL
entrou com uma ADPF, todos sabem, né, pedindo que o STF, de alguma forma, descriminalize o autoaborto nessas condições mais comuns em outros países. Eu concordo com a ideia, né, defendo que não cabe ao Supremo decidir isso, mas só levanto a seguinte questão: se o Supremo julgar essa ADPF inconstitucional, com base, por exemplo, professor Roger, no direito à vida, de alguma forma essa decisão é imutável. E isso é uma questão que deve inspirar preocupação do ponto de vista da democracia. Então são essas as minhas considerações, desembargador Davi, desembargador Nélton dos Santos. Muito obrigado.